Vamos então fechar os olhos e agradecer a Deus pela nossa saúde, que é o principal. Agradecer a Deus por estarmos felizes e com Ele em nossos corações. Obrigado, Senhor, por ajudar as crianças carentes, as pessoas que se encontram nos asilos e nas penitenciárias. Obrigado também, Senhor, por cuidar de nós. Continue, Senhor, conosco, que assim seja. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Votos de paz e alegria. Então, como a gente propôs o tema livre, a gente vai discorrer sobre o Evangelho e a gente sempre enfatiza a questão da evolução, porque quando fomos criados simples e ignorantes, o princípio inteligente do universo, passamos por processos complexos de aprimoramento, de seletividade, até atingirmos a condição nominal em que nos encontramos hoje. E para que nós pudéssemos ter o nosso progresso adiantado, o Criador, nosso Pai Celestial, nos enviou então Jesus, para que pudesse favorecer-nos com os esclarecimentos, com as exortações, com os ensinamentos que Ele nos trouxe através do Evangelho, que significa boa nova, boa notícia, novidade, e continua sendo até os dias atuais. Porque nós vamos percebendo nas entrelinhas dos seus ensinamentos que a sua mensagem é sempre atualizada, é sempre atual. Dia após dia, quando a gente vai consultar os textos, nós nos defrontamos com orientações em que não havíamos percebido até então. Por isso que ele sempre, respeitando o progresso de cada indivíduo, ele diz: quem tem ouvidos de ouvir, ouça; quem tem olhos de ver, veja. No sentido em que cada um chegará ao seu ponto, ao seu nível de compreensão, de entendimento. Então nós vamos percebendo que esse ser extraordinário, o ser mais evoluído, que pôde vir ao planeta para servir-nos de guia e modelo, o tipo mais perfeito, perfeito em todos os aspectos, justamente porque ele galgou a perfeição através de um processo evolucional, e ele só pode ser nos modelo e guia justamente por isso. Ele poderia ser guia se houvera sido criado perfeito, o que obviamente seria um contrassenso em termos de evolução, porque como um ser perfeito, criado perfeito, vai servir de modelo e guia para seres imperfeitos. Então, somente aquele que disse: tudo isso que eu vos fiz podereis fazer, é justamente porque ele fez o seu progresso, a sua evolução, estágios reencarnatórios e encarnatórios em muitos mundos. E o próprio Emmanuel afiança que a evolução do Cristo se perde na poeira dos sóis. Então nós vamos perceber que trata-se de um ser de uma evolução extraordinária. Quando a gente compreende que ele fez parte da toda a conformação do nosso sistema solar, um dos construtores cósmicos e o responsável direto pelo nosso planeta e pelo nosso sistema solar. Então ele vai nos dando várias orientações que respeitam a evolução de cada ser, porque todos os que passarem pelo planeta Terra estarão sendo orientados por essas exortações. O Cristo não tem uma palavra sua, a palavra é direta do Pai. É o princípio inteligente que atingiu o ápice da evolução na escala crística e compreendeu de maneira tal todo o mecanismo, toda a dinâmica, que passou a compreender diretamente e a ouvir a fala do Criador na sua própria intimidade. Por isso, quando os discípulos pedem a ele que apresentem o Pai, ele fala: eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê ao Pai. E para nós,
ainda fica muito complicado compreender isso. Mas, com a doutrina espírita na ótica evolucional, a gente vai percebendo que já fica um pouco mais compreensível. Então, já no final dos seus discursos, das suas falas, das suas orientações, principalmente diretamente aos discípulos, nós vamos encontrar em Mateus, no capítulo 25, nos versículos 31 a 46, considerações importantíssimas que nos favorecem muito o nosso progresso. E obviamente que nós não vamos dar conta de tudo, de uma só vez, em uma só encarnação. Aliás, é uma pretensão acreditarmos, porque somos espíritas, já conquistamos a angelitude. Não, muito pelo contrário. Nós estamos no mesmo processo, no mesmo caminho, como todas as outras criaturas, independente da religião que tenha. Porque o imprescindível, na realidade, é a sensibilidade do indivíduo. É a sua percepção íntima das coisas. É o que se absorve em termos de sentimento. E o sentimento vai aprimorando o pensamento. Vamos compreender o que ele vai dizer aqui. Anteriormente, quando a gente ouvia esse discurso, esse sermão, a gente tremia nas bases, ficava com muito medo. Vocês sabem do que se trata? Capítulo 25 de Mateus. Aí a gente percebe que já está se aproximando do momento em que ele será preso, né? É bem grave a fala, mas hoje com a doutrina espírita fica mais fácil para compreendermos e mais leve também para a gente sentir. É o fim, é o sermão profético e o fim é a vida eterna e o castigo eterno. O fim do sermão. Ele está fazendo um sermão e esse é o último episódio do sermão. E é bem agravado, mas quando a gente entra no capítulo 15 de O Evangelho segundo o Espiritismo, fica mais compreensível para nós. Qual é o capítulo 15 de O Evangelho segundo o Espiritismo? Você se lembra? Capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. Não há salvação. Fora da caridade não há salvação. Então, já está assim, mastigado e praticamente digerido a palestra, né? A gente poderia fazer a prece e ir embora. Mas a gente vai fazer leitura aqui nas palavras no Novo Testamento, em que vários pontos, várias passagens, várias parábolas, Allan Kardec se fez apropriado para nos trazer orientações. E a gente vai compreender que não existe um outro evangelho. Quando se diz, Allan Kardec inventou um evangelho, é o evangelho segundo o Espiritismo. Não, é o evangelho de Jesus, segundo o Espiritismo, na ótica do Espírito da Verdade. E começa assim: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Até aqui, maravilha, né? Hosana nas alturas. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros como o pastor aparta os bodes das ovelhas. E aí a gente já começa a ficar assim um pouco de nariz torcido, não é? E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. E todo mundo vai querer ser ovelha. E seria assim um preconceito também com o pobrezinho do bode, não é, gente? Tudo uma questão didática. Porque quando a gente compreende Francisco de Assis chamando o ar, né? O vento, a chuva, o sol, a lua, os peixes de irmão, é que na realidade ele fez uma compreensão transcendental da mensagem do Cristo. Então, a gente vai compreendendo que são aspectos didáticos e muitos levam tão ao pé da letra que houveram
pessoas que tomaram animais como impuros e é impuro. Todo animal de pata cunhada, principalmente o suíno, né, foi tido como um animal impuro. E aquela visão de Pedro, em que o lençol desce do céu, e aí sai daquele lençol todo tipo de animal, todo ser vivente, répteis, e aí ele ouve a voz dizendo: Pedro, pega, mata e come. Também um aspecto didático. E aí ele vai dizer assim: mas existem ali, saindo desse lençol, animais impuros. E aí ele vai dizer assim que tudo que o Pai criou é puro. Então a gente vai tomando pela ótica da informação no aspecto evolução. E vamos percebendo que Jesus utilizava-se de recursos didáticos, até mesmo para nos impressionar. Porque a partir do momento em que chama atenção e mexe com a estrutura psicológica do indivíduo, abala suas emoções, é como algo que você coloca numa peneira e começa a sacudir. E aí começa o processo de seletividade. Você vai colocando os grãos, as partículas, de acordo com o compartimento que ele é apropriado. Assim é a questão da informação, do sentimento, da emoção. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei. Então aqui estava dizendo que era o filho do homem, né? E aí a gente vai entender que entra um outro aspecto dentro da parábola, porque ele está fazendo um discurso, mas é uma parábola que ele está contando, é uma comparação que ele está fazendo. O que é o rei? É o monarca, né? E em tratando-se de uma informação em que se utiliza recursos da natureza, aquilo que está na vivência do homem, animais, instrumentos, trabalhos, profissões, justamente para que a gente possa ter uma assimilação mais competente de acordo com as experiências que nós vivenciamos. Então, dirá o rei aos que estiverem à sua direita. E aí a gente vai perceber que já houve uma discriminação, não é? Já houve uma discriminação. Mas isso é realmente para nos chocar. Ele vai dizer assim: vinde benditos de meu Pai. Agora já entrou o pai do rei. Não é o rei que está dizendo? Primeiro era o filho do homem. E quando o filho do homem vier, não é isso? Assentar-se no trono da sua glória. Aí ele vai dizer do rei, e agora o rei já vai dizer do pai. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, a gente vai perceber que para as ovelhas, a coisa já está preparada desde a fundação do mundo. Mas é engraçado, e o bode então foi feito para quê, né? Por que surgiu o bode? Não é? A gente vai compreender que são questões pertinentes à evolução animalizada no homem que está buscando transcender. Porque é muito interessante o comportamento dos caprinos, né? E das ovelhas é muito semelhante. Eles pastam, eles ruminam, eles são dóceis, simplesmente por causa de uma interpretação e até mesmo um aspecto aparente, né? Por exemplo, na maçonaria, eles têm lá a figura do bode, que é muito importante para eles. E outros assimilaram, justamente por causa de interpretações, que aquilo ali já é coisa do demônio, porque está da esquerda. Entenderam? É questão de assimilação. Aí ele vai dizer, pela fundação, desde a fundação do mundo. Aí, olha que orientação interessante. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber. Que engraçado, estava falando de ovelha, de bode, agora já vai falar que a coisa está preparada desde o princípio do mundo, é ovelha. E que isso tem em relação a nós, ao homem? Entrou a questão aqui da caridade, perceberam? A gente vai começando a usar a nossa inteligência no sentido que ele está querendo orientar
nós devemos fomentar na nossa intimidade o lado positivo, o lado construtivo, o lado do bem, o lado do amor. Porque quando você vai doar, você está expressando amor, não é? Então ele vai dizer, porque tive fome, e quando a gente está com fome, e para nós que temos aquela fome, né, em que a gente tem a certeza que daqui a pouco a gente vai poder comer alguma coisa, às vezes, quando demora um pouco mais, já incomoda, costuma dar até uma dor de cabeça, tem gente que fica irritado, né, fica até cego. Agora imagine ficar 24 horas sem comer, alguém que vai fazer um tratamento, uma cirurgia, um exame, às vezes tem que fazer uma dieta e é um tormento. Agora imagine a pessoa que fica 2 dias, 3 dias, e ainda existem pessoas assim. Um percentual grande, principalmente na região africana, lá no continente africano. Às vezes ficam muito mais tempo sem comer. Vocês já pensaram? Que coisa? Tive sede, deste-me de beber. Coisa horrível é quando você está com sede e não pode beber água. Imagine você não poder tomar água. Alguém que tem que fazer um determinado exame, alguém aqui já passou por isso? A boca seca e parece que o psicológico afeta ainda muito mais quando você sabe que, né, está regulado pelo tempo. Bom, você só pode tomar água daqui 2 horas, daqui 3 horas, daqui 4 horas. Imaginem aquelas pessoas que realmente passam pela dificuldade por morarem em locais áridos, né? Mas a gente vai entender que essa fome, essa sede, ela não está tão somente voltada às questões da fisiologia do corpo somático. São questões também bem transcendentais, fome e sede espiritual. E aí ele vai dizer, era estrangeiro e hospedaste-me. Todo mundo quando chegou aqui, já teve o endereço certo para vir aqui entre nós? Já estava tudo organizadinho, alguém para receber, ainda que fosse por alguns dias, né? Ou por um dia, ou o que fosse. Estava tranquilo, estava. Mas já imaginaram as pessoas que muitas vezes perdem a casa ou a moradia do dia para a noite? E nós temos muitas histórias, basta você conversar com esses homeless por Nova York, que você vai ver. Pessoas que muitas vezes perderam o trabalho e depois a coisa foi se complicando e depois não tinha mais como pagar o aluguel e depois se viu na rua. E aí eu fico imaginando, meu Deus, ser um morador de rua nesse inverno rigoroso que nós temos aqui, deve ser terrível, né? Horrível. Então era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me. Nós vamos percebendo que a coisa está tomando uma direção mais severa, não é? Porque já está envolvendo questões bem mais constrangedoras. Vocês já imaginaram se de repente a gente se visse nu aqui, sem roupa, sem as vestes, diante de todo mundo? Que situação constrangedora que seria? E ter que sair para a rua com a mão na frente e outra atrás, né? Aqui tem um bazar. A vantagem é essa. Olha, eu que sou gordinha, só a mão na frente e outra atrás não cabe. Pois é, imagina. Gordinha sofre, né? Tem isso. Então, vocês vejam que coisa interessante. É algo para a gente pensar. Será que isso poderia acontecer? Gente, vou confessar para vocês. Uma vez eu tive um sonho em que eu saí. Eu estava num determinado lugar e quando eu saí eu estava nu. E eu andava na rua e tentava me esconder de tudo quanto é lado, né? Tudo quanto é jeito. E eu estava sempre nu. E falava, meu Deus, mas onde é que estão as minhas roupas? Não é? E todo mundo me olhava e eu tentava me esconder e entrava num beco e tentava pegar roupa no varal e a coisa não servia por causa, né, de situações que levaram a esse constrangimento no aspecto moral.
E ele vai dizer: estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste me ver. Quem que é que está falando assim? Jesus. Mas ele está falando de quem? Hã? Então Mateus, né? Sim, mas de quem que ele está dizendo? Jesus. Uhum. Ele está falando dele mesmo, mas ele está nos colocando no seu próprio lugar. Por isso que ele vai dizer: tudo que fizerdes ao próximo, que seja conforme aquilo que você gostaria que fosse feito a você mesmo. Porque ele está falando do rei, né? Está falando do rei que falou do homem que chegou na sua grandeza, que sentou no trono. Foi um processo de aquisição evolucional. Porque era um homem que chegou à condição de sentar num trono. Então ele atingiu a majestade. Por isso que é o rei. Entenderam? Aí ele vai dizer assim: então os justos lhes responderão dizendo... Já saiu aqui a ovelha e o bode já saiu. Entenderam? Então, agora a gente vai compreender que os justos são os que estavam da direita. Então os que estavam da direita eram as Ovelhas. Então as ovelhas são justas, os bodes são injustos, viu, gente? Não cheguem perto de bode, não. O bode não é justo. Então os justos lhes responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo e na prisão e fomos ver-te? É uma pergunta que está sendo feita pelos justos, né? E respondendo o rei lhes dirá, agora já é o rei: em verdade vos digo que quando fizerdes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então aquilo que a gente já fez a um dos pequeninos, é a ele que nós fizemos. Mas ao mesmo tempo está nos estimulando a fazer continuamente. Mesmo que por interesse, gente. Mesmo que por interesse. E é inteligência isso, né? Se eu saber que é o lado das ovelhas, o lado direito, que a coisa vai melhorar, então eu vou fazer esforço para estar por ali. Mesmo que seja constrangido, contraditório ao que eu tenho por aquisição, mas é o que eu quero adquirir doravante. Então ele está nos concitando a prática, o exercício da caridade. Agora, vocês se lembram na introdução da nossa fala? Que nós falamos acerca do discurso? É o capítulo 25 de Mateus. Ele está chegando ao final das suas exortações. Então esse aqui é o ápice do ensinamento, entenderam? A gente vai compreender que é realmente fora da caridade que não há salvação. Então não importa se você é espírita, se você é muçulmano, se você é católico, se você é evangélico, e até mesmo daqueles que se dizem ateus, porque tem uns que falam assim: você acredita em Deus? Graças a Deus não. Está na alma do indivíduo, a divindade está na nossa intimidade mais profunda, no recôndito mesmo da nossa alma. A pessoa que vai dizer que não acredita em Deus, ela vai acreditar em alguma coisa. Eu tenho uma energia, que ótimo. Essa energia é Deus. É um acaso, o acaso que cria mundos, que não deixam que as estrelas se choquem, que mantém a órbita dos sóis. É uma casa inteligente? Então diz Allan Kardec, uma casa inteligente não é um acaso. Esse acaso inteligente é Deus. Então não importa. O que importa é o bem que a gente faça ao próximo. É o esforço que a gente faz, muitas vezes, para compartilhar até aquilo que não é tão abundante. Certa feita, um amigo espiritual disse que a gente deve aprender a repartir do prato antes que se torne resto. Isso foi lindo. Filho, doa do teu prato antes que se torne resto. Sabe quando isso aconteceu?
eu estava trabalhando no centro de Belo Horizonte, então tinha um restaurante que eu gostava de comer. Eu sempre ia num restaurante vegetariano, mas às vezes eu ia comer uma traíra sem espinho, porque eu, apesar de vegetariano, eu comia peixe, como atualmente. E aí eu sentei nesse local que eles preparavam uma traíra sem espinho. Se alguém aí está com fome, pode salivar. Realmente deliciosa. Chegou um rapaz do meu lado e pediu alguma coisa para comer. E aí eu pensei naquele momento assim, aguarda um momento, aguarda um minutinho, como se diz, não me incomoda agora não, porque eu vou comer, né? Imediatamente esse amigo espiritual se apresentou e falou desse jeito, olha, como você diz, o rapaz está com fome, dá ele agora, divide o prato. E foi assim uma coisa interessante, porque não sei se o gerente não gostou muito da ação, mas o rapaz que estava do outro lado percebeu a situação e de imediato arrumou um prato lá descartável, um talher descartável, e eu realmente parti mesmo, né? De imediato, não pensei duas vezes. E o rapaz pegou aquilo e saiu para comer lá fora. Porque na verdade é assim mesmo. Se eu fosse comer e depois dar o resto para ele, não é caridade não, gente. O que a gente joga fora, a gente não está doando. Geralmente a gente acha que a gente dá roupa velha, é caridade, não é caridade não. Caridade é você dar aquilo que você gosta. Por quê? Porque se você gosta, mas não é forçado também não, né? Porque às vezes a pessoa não gosta daquilo, eu vou te dar aquela coisa que eu mais gosto, e a pessoa, não gostei não. Às vezes você dá um enfeite, né? Aquele enfeite que eu guardei a vida toda, eu vou dar para fulano. Aí depois você vai na casa do fulano, cadê aquele enfeite que eu te dei? Não dei para fulano, mas era aquilo que eu mais gostava, eu dei para você, criatura. Mas tudo bem, me deu, mas eu não gostava, então eu dei para outra pessoa que gostou, né? É o desprendimento. A gente tem que saber ser desprendido. Mesma coisa você que é um artista, você dá um quadro para um amigo e aí o amigo é obrigado a gostar, né? Depois você vai chegar na casa e procurar nas paredes e não vai ver o quadro, a pessoa não gostou. Qual é o problema? Tem que saber desprender até daquilo que você tem pretensão de que tem acertado. Então ele vai dizer assim: respondendo, o rei lhes dirá, em verdade vos digo que quando fizerdes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizesse. Então, na realidade, a verdadeira caridade adianta aquelas pessoas que estão na situação subordinada, né, à lei de causa e efeito e desfavorável à nossa própria condição. Porque muitas vezes a gente quer atender aquilo que agrade a conivência. Então, às vezes você vai dar para quem não precisa porque a pessoa é sua amiga, né? Quando na realidade a gente deve procurar quem realmente necessite. Aliás, tem uma passagem que Nélio Lúcio conta no livro Jesus no Lar. Jesus, falando aos discípulos, tem muitas coisas que Jesus contou que não está no Evangelho, né? Mas que a espiritualidade vai trazendo através das psicografias. E através do Chico foram várias situações assim, e esse livro Jesus no Lar é uma obra extraordinária, porque vai contando de um rei que tinha um filho e vários amigos, súditos do seu reino e tal, e aí ele manda visitar um determinado companheiro com uma bolsa de dinheiro, o filho. E aí chegando lá, ele percebe que aquele homem era muito próspero, ele tinha uma casa muito grande, tinha muitos empregados, era muito farto, recebeu ele com um banquete. E aí ele volta para casa e entrega o pai o saco de dinheiro. Mas por que você não entregou? Porque o homem estava muito bem, ele tem muitos empregados, muito próspero, muito... E aí o rei então fala assim, não, então peraí, dobrou a quantidade, então leva porque a despesa dele então deve ter aumentado demais. A generosidade divina, o que a gente leva muito tempo para compreender a informação, a mensagem de Jesus. Quando, na verdade, a gente gosta de dar daquilo que sobra mesmo. E o que sobra já é um exercício, mas não é desprendimento não, porque tem gente que até aquilo que sobra, se pudesse guardar,
Quantos guarda-roupas ficam abarrotados de sapato que começa a mofar, né? Apodrecer porque a pessoa é apegada, é apego. Agora, aquilo que está sobrando não é caridade, não. A caridade verdadeira é aquilo que você usa. É aquilo que você realmente sente, gosta. É você tirar daquilo que muitas vezes pode até te fazer falta. Por isso que ele narra no óbolo da viúva, aquela mulher que tinha só 2 dinheiros. E ele ainda fala, olha, em memória dessa senhora, do ato que ela fez, eu quero que isso seja anotado nos evangelhos, para a posteridade. Porque ela era viúva, ela deu todo o seu dinheiro, todo o seu sustento. Porque na realidade ela acreditava na providência divina. A gente não dá, a gente não investe, a gente não faz a caridade porque a gente tem medo do amanhã. O que é contraditório lá no início das falas dele, capítulo 5, 6 e 7, quando ele vai fazer o Sermão da Montanha, e ele vai falar que a gente tem que ser como o pássaro que não semeia, que não planta, que não semeia, que não cega, e ele se alimenta. As aves do campo. Ele fala dos lírios, né, que nem Salomão em toda a sua grandeza se vestiu como um deles. É confiança. Lógico que nós temos que ter prudência. Temos que ter prudência. Mas muitas vezes a gente usa a prudência como uma desculpa do nosso apego, do nosso medo e a nossa incerteza do amanhã. E às vezes a gente fica guardando muita coisa, juntando muita coisa, e o amanhã a gente pode nem chegar. Tem outra parábola, que é a parábola do rico, né? Que percebe toda a sua prosperidade, toda a sua aquisição das suas colheitas que vão avolumando, e ele fala assim, olha, a minha colheita vai ser mais farta, e os meus celeiros estão abarrotados, então vou mandar demolir isso aí e construir celeiros ainda maiores, porque eu vou avolumar aí tudo aquilo que eu haverei de colher. E aí ele vai dizer assim, tolo, ainda essa noite te tomarão a sua alma. Então a gente não tem que estar preocupado com questões materiais. Aliás, ele ainda fala que muitas pessoas tomam isso como ridículo. Ele não tem nem que preocupar com o que vestir amanhã. Não é bem assim, tomando ao pé da letra, não é, gente? Todo mundo, quando vai preparar para o seu dia de trabalho, já deixa ali a sua coisa organizada. Isso também é prudência. A questão é o apego. É a incerteza. Nós não podemos mais ter a incerteza de questões espirituais. A gente vai vacilar. Mas incerteza, insegurança, determinante não pode. Não pode. Aliás, nós chegamos até aqui agora justamente por causa de uma programação que a gente desconhece. Os desígnios que Deus tem para nós e que são assessorados pelos nossos mentores espirituais, com certeza nos garantirão um acesso bem mais adiante de situações que vão nos favorecer com certeza ainda muito mais. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Oh meu Deus, isso aí muita gente toma, né, ao pé da letra e acredita que também existe um inferno eterno. Tudo simbologia. Aspectos didáticos que realmente impressionavam a mentalidade daquele tempo, mas que hoje devem impressionar num outro aspecto, de acordo com uma decognição que a gente tenha de evolução. Preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Quem que fez isso, gente? Quem que não deu, quem que não fez? Hã? O bode. Bode, né? Sendo estrangeiro não me recolheste, estando nu não me vestiste, e enfermo na prisão não me visitaste. Então eles também lhes responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome, com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo, em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos não fizestes a mim.
Tem gente que vai dizer, eu tô nem aí, né? Jesus não conheço, nunca apareceu para mim, nunca me fez nada. Para nós espíritas não cola, né? Não cola, porque a gente já sabe que ele tem trabalhado por nós ao longo de milênios, incessantemente. Aquela figura que está lá representada no Corcovado, aquele Cristo de braços abertos, é Jesus, de braços abertos mesmo para a humanidade, incansavelmente, só aguardando-nos para o abraço, mas que a gente tem que chegar a Ele, né? Vinde a mim, Ele respeita, vinde a mim, porque cada um vai ao seu tempo, mas a doutrina espírita está nos orientando a andar mais rápido. Esta parábola aqui, gente, é o encurtamento do nosso progresso, é o adiantamento dos nossos passos para a gente chegar com mais segurança e mais rapidez a uma estrutura mais consolidada de alegria, de felicidade plena, de espiritualidade com equilíbrio. A gente vai cair muitas vezes em diversas situações, mas o que não pode faltar dentro do nosso coração é a generosidade. É saber compartilhar com o próximo, principalmente no momento de aflição. Tem muita gente aflita que não está precisando de um pedaço de pão feito de trigo, não. Às vezes está precisando de um pedaço de pão, que é uma códia, um pedacinho só do seu tempo. Às vezes a pessoa está sentindo um frio, porque precisa um pouco de ternura. Às vezes uma falazinha de uns 5, 10 minutinhos resolve, pelo menos momentaneamente. Aquela pessoa que muitas vezes está até pensando num ato deliberado de suicídio. Bom dia. Um bom dia, né? Muito obrigado, vá com Deus, Deus te abençoe. Às vezes eu vejo pessoas chorando, como eu vi essa semana. Às vezes a gente vê no trem, né? Mas eu fui no dia, depois de eu fazer os exercícios, eu fui para a sauna um pouquinho, para me aliviar um pouco os pulmões, de vez em quando fica congestionado, eu vou tomar um vaporzinho para aliviar, né, a bronquite. E aí, ali dentro, muito vapor, mas quando eu olho do lado, o rapaz estava chorando. Ele estava chorando contidamente, assim, segurando, sabe? Acho que se ele estivesse sozinho ali dentro, ele iria... E eu falei, poxa, eu estou aqui já há uns 10 minutos, eu não percebi, ele está chorando, e pelo que eu pude perceber, já estava chorando desde a hora que eu cheguei. E eu comecei a fazer prece naquela hora. Eu não vou puxar conversa com ele, porque é o momento dele, eu não vou constrangê-lo, eu vou fazer uma prece. E fui fazendo uma prece, envolvendo, pedindo a Deus para que pudesse alimentar o coração dele e trazer harmonia, paz naquela hora. E olha que eu estava atribulado intimamente. Naquele momento eu entrei dentro daquela sauna com dificuldades íntimas. Mas eu fiquei constrangido, percebi que naquele momento ele precisava mais do que eu, talvez, né? Eu podia fazer alguma coisa. Eu fui fazendo a prece, fui me envolvendo, fui sentindo uma energia diferenciada. E aí eu fui percebendo que também ele foi tranquilizando. Depois, quando saímos, eu percebi que ele já estava, sabe, fazendo aquela respiração mais aliviada, né? Se resolveu, isso aí vai ficar com a espiritualidade. Mas a intenção naquela hora foi de fazer o bem. Às vezes a gente está num momento desse, do nosso lado, pessoas com dificuldades. Às vezes eu vejo pessoas chorando, mas é porque brigou com o namorado, brigou com a namorada, perdeu o emprego. A gente não sabe qual que é a dificuldade, mas a gente faz uma prece naquela hora, para que a pessoa não caia numa situação mais difícil. Às vezes uma prece que a gente faz com uma pessoa dessa livra a pessoa de um suicídio, de uma influência desesperadora que ela possa estar sofrendo naquele momento. E olha, espíritos amigos, espíritos familiares, até
até pessoas que ficam sabendo de dificuldades nossas e que nunca nos falaram, oraram ou oram por nós. E ajudem muito, porque é energia, né, que vibra e envolve o nosso psiquismo. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Esses para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. E aí, a gente vai perceber algo muito interessante. A gente vai pegar aqui o primeiro versículo. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Quem é o Filho do Homem? Jesus. Hã? Jesus. Nós. Então tu fala. Quando ele fala, Jesus ele já está na glória, não está, gente? Ele já atingiu o progresso. Então ela fala. Pode falar. Nós. Isso. Nós. Nós somos os Perfeitamente. Quando ele fala, e quando o Filho do Homem, a gente já pensa que é assim, ele está no Jesus, todo mundo toma isso, né? Vamos imaginar lá o reino celeste, aí está Jesus em determinado momento, mas aí ele pega e ajunta todo mundo, a corte toda, vamos lá agora lá para o trono, aí você está lá no trono e nós vamos fazer o julgamento, aí todo mundo leva isso como juízo final, o julgamento final, todo mundo fica esperando isso aí, né? E que vai ser uma dificuldade muito grande, porque vai mais gente para o inferno do que para o céu, pelas dificuldades que a gente está vivendo no mundo, pelos conflitos que a gente tem. Mas na realidade, é um processo que acontece com todos nós. Olha, quando o Filho do Homem vier, o Filho do Homem é o Espírito que atingiu o equilíbrio e a evolução. O Filho do Homem é a virtude em toda a sua excelência. Por isso que ele vai assentar no trono da sua glória. E isso vai acontecer com cada um de nós, com cada ser que habita esse plano e o plano dos desencarnados. Com todos que estão no mundo de provas e expiações e que vão passar também para o mundo de regeneração e até mesmo aqueles que estão em mundos de tormentos. Porque a evolução ela é constante. Deus criou a todos para a perfeição. Uns vão demorar mais, outros vão adiantar. Essa parábola é para nos ajudar a adiantar o nosso progresso, para a gente compreender o valor dessa moeda corrente fortíssima, mais forte que o euro, mais forte que o dólar, mais forte que o cruzeiro, cruzado, né? Tudo quanto é moeda que já aconteceu aí. É a moeda do amor. É a moeda da caridade. Amor e caridade, vocês podem ver, ela é citada como a mesma coisa. Em uma versão do Evangelho, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse caridade, ou então em outra, se não tivesse amor, eu nada teria. Então, é a questão da gente começar a olhar o nosso próximo dentro da casa espírita, dentro de casa, na rua, onde quer que a gente encontre. Mas principalmente aquelas pessoas que convivem conosco. A gente começar a viver situações desconflituosas, sem agravar. Porque uma coisa que agrava muito é a questão dos cochichos, das fofocas, né? Da intolerância, tu querer ser mais do que o outro, querer fazer mais do que o outro. Se você está numa tarefa, a pessoa quer fazer mais, deixa ela fazer, ela quer fazer. Se ela estiver fazendo bem feito, ótimo, maravilha. Não fica com inveja porque ela está fazendo melhor do que você, não, muito pelo contrário. Agradece a oportunidade de ter uma pessoa mais competente para te ensinar, é isso que a gente precisa aprender. O Filho do Homem, em toda a sua grandeza, sentar-se no trono da sua glória. Virtudes? A humildade é uma virtude. Reconhecer que o outro faz melhor. Reconhecer que o outro é mais bonito. Qual que é o problema? Ele também vai ficar feio, porque né, a velhice chega para todo mundo. E tanta gente bonita ficou tão feia, não é? Mas ao mesmo tempo na ótica da estética. Porque quando a gente vai observar, outro dia eu vi uma fotografia de uma senhora
tão enrugadinha, mas tão enrugadinha, que não tinha um espaço na face dela. Tinha... Mas que fotografia linda, a gente vai começando a ver beleza, né? Até naquilo que a gente achava que era feio. Porque a estética vai mudando também. Aliás, Jesus vai passando na caminho de Emaús, vocês conhecem essa passagem? Tem uma carcaça de um cachorro em decomposição e devia estar com um mau cheiro terrível, porque os discípulos chamam a atenção de Jesus. Olha para dizer, Senhor! Está fedendo essa carniça aí. Mas olha que belos dentes. Porque ele estava vendo na carcaça a mandíbula do cão, os dentes branquinhos, e olha que belos dentes. Então, era mais um ensinamento. A gente tem que aprender a ver beleza até naquilo que é a decomposição. Porque a gente não compreende ainda a dinâmica da vida na sua plenitude. É a nossa ótica. Mas Jesus vai estar nos ensinando a ver com os olhos dele, justamente para nos favorecer, para nos aprimorar, para nos tornar mais competente. E aí ele então diz aqui, o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, as virtudes que o Filho do Homem vai adquirindo. Porque o Filho do Homem é o substrato das evoluções feitas em cada período reencarnatório, aqui nesse mundo ou em outros. Porque a gente não vai se tornar Cristo aqui no planeta Terra, não. Ô, gente, que pretensão! Para a gente chegar a esse patamar, primeiro a gente tem que chegar na condição de espírito equilibrado. Olha, ser espírito equilibrado, que não é espírito perfeito, já é muito difícil, né? Porque muita gente vai dizer, eu sou equilibrado. Equilibrado em quê? Né? Se muitas vezes a gente é apressado, eu fiquei constrangido para chegar aqui, um desespero, com medo de não chegar, que eu tenho uma obsessão com o horário. Eu gosto de chegar 15 minutos, 10 minutos no máximo antes dos compromissos. E aí o trânsito, eu deixei ter uma mensagem para a Débora. Pô, estou chegando na boca do túnel. Por pouco eu não dava mais o telefonema para dizer, eu acabei de atravessar o túnel, né? Com medo de não chegar a tempo. Eu sabia que você ia chegar, nem olhei pro telefone. Tá vendo? Mas então, a questão de chegar à condição de equilíbrio é muito... O que é uma pessoa equilibrada? Uma pessoa equilibrada, vamos imaginar, por exemplo, que você vai sair ali na rua. Você vai sair ali na rua agora e está acontecendo uma situação bem difícil. Bem difícil. E você vai ficar constrangido. Eu volto para dentro do centro ou enfrento essa situação? É uma opção que você vai ter que fazer, né? O que você faz? Hã? Dependendo do que seja, eu enfrento, senão eu volto correndo pra cá. Tá ótimo. E tranco a porta, que Mas é pra tem ninguém opção, ver. né? Tem opção. De enfrentar, né? É livre-arbítrio. Estava uma discussão muito grande no Centro Espírita. O tema da noite era a comemoração dos 10 anos de fundação desse centro, lá no Brasil. Era livre-arbítrio. E aí, os companheiros muito estudiosos, dentre eles haviam dois que começaram a discutir. Um fala, não conformo nesse negócio de livre-arbítrio, não. Não, tem livre-arbítrio sim. Você tem, claro que não. Essa coisa tudo é o determinismo divino. É aquelas questões mais transcendentais na discussão. Aí os dois saem e ficam discutindo lá um tempão sobre essa questão lá. E aí, quando ele passou a hora e já estava beirando meia-noite. Aí, vamos embora agora, né? Vamos embora o quê? Chega um rapaz com um revólver 38 na mão assim, carregado de bala, e aponta o peito daquele que falou que não tinha livre-arbítrio e falou assim, a carteira ou a vida? Aí o outro virou pra ele e falou assim, agora você resolve. Aí ele, a gente tem livre-arbítrio sim. Em determinadas situações que a vida faz assim, né? Então, assentará no trono da sua glória. É a aquisição em que cada um de nós haveremos de ter, para a gente poder fazer essa seletividade, porque é o Filho do Homem que chega à condição de monarca ou imperador da sua própria liberdade de escolha. Aliás, quem tem mais liberdade de escolha? É o espírito mais evoluído, não é isso? Então, quem teria, em relação a nós, um livre-arbítrio mais amplo? Jesus, não é verdade?
E aí a gente vai perceber que o espírito, quanto mais ele evolui, mais ele se conscientiza de que ele não usa do seu livre-arbítrio. Ah, mas como assim? Porque ele chega num momento tamanho que ele se funde com a dinâmica divina e aí ele faz somente a vontade de Deus. Nós ainda vamos chegar nesse ponto. Jesus, ele atingiu o ápice da evolução, mas ele fala assim: a minha fome é fazer a vontade daquele que me enviou. A minha vontade é fazer a vontade do Pai que está nos céus. E isso para nós é muito complicado ainda. Porque muitas vezes a determinação é para que a gente siga um caminho e a gente quer seguir o outro porque ele está mais confortável, está mais gostoso, está mais assim, está mais assado, de conformidade com aquilo que a gente está sentindo ou querendo naquela hora. Não é verdade? Então nós vamos percebendo que aqui, nós não temos muito tempo para discorrer, é justamente o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. A única situação que vai fazer com que a gente tenha a nossa liberdade, que a gente possa adquirir o nosso progresso real, é através do amor, através da caridade. É nos colocar realmente no lugar do outro. Até porque em determinados momentos a gente cai em constrangimentos que a gente não acreditava que a gente iria incorrer. E aí a gente vai aprendendo ainda mais. Quanto mais a gente cai, mais a gente tem vontade de levantar mais forte. E na fala, né, do Chico, o espírita, quando cai, tem que cair para frente, porque quando ele levantar, ele já está um passo adiante. Mas cair, vai cair. Cair de lado ainda é melhor do que cair para trás. Mas cair para frente é melhor. Se tiver que cair, cai para frente. Aí falaram pro Chico: e Chico, pois é, mas aí você quando cai? Não, meu filho, eu não caio não. Como assim? Nunca levantei? Se o Chico nunca levantou, meu Deus do céu, né? Onde é que vai estar o Hércules? Né? Então, gente, era mesmo só uma falazinha pra gente começar a fazer especulações íntimas na questão do que é que eu estou fazendo de bem para o meu próximo, porque o que eu faço de bem para o meu próximo, eu estou fazendo é a mim mesmo, é da lei. Por isso que Francisco de Assis vai dizer que é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Mas ninguém está querendo morrer. É esse negócio de vida eterna, não quer saber de vida eterna não. Mas é ruim, né? Quando a gente vai chegando a determinada idade do corpo, o corpo vai cansando, a cabeça não envelhece, né, gente? Não envelhece. E só hoje que eu entendo isso. Vou fazer 55, e no meu tempo, quando eu tinha 15, 55 para mim era muito velho. Hoje eu não acho, não. Mas o corpo tem hora que cansa, já não faz as mesmas coisas, né? Já não dá aquela mesma corrida, a mesma pedalada, não é a pedalada lá da Dilma, não, as pedaladas do corpo mesmo. Mas é isso, gente. Que a gente possa aproveitar ao máximo desses ensinamentos do Cristo e do Espírito de Verdade, do Consolador, do Espiritismo, que com certeza a vida vai se tornando mais leve. E naqueles momentos em que ela pesar muito, a gente já tem força para, né, levantar. Muita paz e alegria a todos, muito obrigado. E que cada um já possa, dentro da aquisição que tem, sentar no trono da sua glória, porque na verdade todos nós já somos gloriosos, só de estarmos aqui. Vencemos milhões de anos para chegarmos a essa condição nominal, e da agora para frente é só progresso, cada vez mais acelerado, e a própria estrutura do planeta já demonstra isso. Quem podia imaginar, né, lá nos anos 80, que a gente iria estar vivenciando essa tecnologia que nos favorece, que nos implementa, principalmente a questão da comunicação na atualidade, né? Os recursos que a própria ciência tem desenvolvido para nos favorecer, minimizando as dores, nas doenças, né? Então, daqui a pouco, daqui a um tempo, a gente vai estar bem mais feliz,
e menos constrangido, porque a espiritualidade superior tem trabalhado para que a gente possa acertar mais. Muita paz e alegria a todos. Muito obrigado.